Olá, estamos aqui em mais um Vox Talk, esse é o bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje eu vou conversar com meu amigo Pedro Rossi, que vai falar um pouquinho para nós sobre deduplicação de registros numa plataforma MDM. Até daqui a pouco. Estamos aqui de volta para conversar um pouco sobre deduplicação de registros de uma plataforma MDM. E para isso nós vamos conversar com meu amigo Pedro Rossi, da Voxel Consultoria. Fala um pouquinho de você. Boa tarde, pessoal. Sou Pedro, tá? Eu trabalho já aqui na Voxel há mais de 8 anos com MDM, então a gente tem um chão já de tratamento de dados e a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre como executar isso e da onde vem tanta necessidade hoje para a gente ter que deduplicar esses dados de clientes, né? Apesar de tudo, os dados em grandes empresas, principalmente, ainda estão sujos e muitas vezes pulverizados em vários sistemas que trabalham partes do que a empresa não são totalmente integrados. E quando você precisa juntar tudo isso, dá muita duplicidade. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Legal. Eu conto aí com essa vasta experiência de diversos projetos que eu já sei que você fez. Mas como o nosso público é bem diverso, eu queria que você explicasse um pouquinho. O que é isso, deduplicar um registro dentro de uma base MDM? Bem básico, tá? Bom, é saber que vamos lá, no básico, o João da Silva é o João da Silva que você quer encontrar. Às vezes o João da Silva não é o João Silva. Ou às vezes é. Ou são mesmo homônimos, né? São pessoas realmente com o mesmo nome, mas tem endereço diferente, telefone diferente, idade diferente. Então, por que ele está sendo tratado como o mesmo João da Silva, que não é o que você está buscando? Principalmente em empresas, por exemplo, de telefonia, onde tem muitos, ou então bancário, sistema bancário é uma coisa... Então, aí me remete uma pergunta, né? Porque me liga aqui, toda semana me liga, ô, seu Antônio, o senhor não quer... Pô, eu não sou o Antônio. Aí no dia seguinte, ô, seu Cícero, você quer um plano? Ah, não quero. Passa mais 2 dias, ô, seu Cícero, você quer um plano? Não, eu não quero. Ô, seu Cícero, pô, mas eu não já falei, ele já não marcou lá que eu não quero, por que no dia seguinte ele me liga? O que está por trás dessas inconsistências? Muitas vezes não é nem inconsistência, muitas vezes é solicitação de um call center que você precisa, que a pessoa precisa entrar em contato, e como muitas vezes a gente também acaba falando, não quero, então aí volta-se a repetir a chamada. E, infelizmente, a empresa que solicitou aquilo é uma e a empresa que está executando é outra. Então, existe aí também um gap de informações entre um lado e o outro. Entre o que eu pedi para você fazer um mailing desses 2 milhões de registros, sim, e o outro está fazendo, mas tenta de novo, porque você não... mas ele falou que não era de novo, ou as bases são diferentes. Ou então as bases estão diferentes. Não, mas você está com a lista da semana passada. O cara já falou na semana passada que não é mais. Mas a gente está usando a mesma lista ainda, não foi atualizada. Tá. E teria a terceira questão, que às vezes eu tenho o meu nome lá, Alcides Sequeira dos Anjos. Então, às vezes eu estou como Alcides C dos Anjos, Alcides Anjos, Alcides C Anjos, então tem 5, 6, 7 vezes o meu nome numa mesma base, no mesmo telefone, e a pessoa liga assim. Então, é justamente não é nem má fé, nem maldade. Esse é o caso que interessa a gente, porque não é má fé, a empresa simplesmente tem os dados pulverizados. Você não pega aquele lá de contatos, pega todo mundo. Aí depois, mas pega também aqueles de cobrança, pega todo mundo. Mas pega aqueles de venda, que a gente vendeu e põe todo mundo. Só que em cada um ele está com um nome diferente ou um contato diferente. Tá. Um pediu para entregar na casa da mãe dele, o outro disse que mora em outro lugar e o outro não tem endereço. E aí a hora que vai juntar isso, o que acontece? Eu não quero perder os dados, então põe todos. Tá, então como é que a deduplicação do MDM ajuda num caso que você falou aí, que tem a base do contas a pagar, a base do logística, a base do cadastro lá que veio do pipeline. Você tem que juntar isso, como é que é essa deduplicação aí? O que a gente faz é exatamente isso mesmo, tá? A gente vai jogar tudo isso num balaio só. Sim. E aí, por regras, por sequenciamento disso, a gente vai falar, olha, esse aqui é 80% parecido com esse.
e a gente tem aí marcadores. Nossa, tem que explicar melhor. Como assim 85% parecido? Ou é ou não é? Ou é o mesmo registro ou não é? Infelizmente, no computador tudo é matemático, né? Sim. Então a gente vai dando números e valores de semelhança. Então, normalmente a gente trabalha com 85% ou mais, pode ser a mesma pessoa. Entre 85% e 60%, a gente separa por um pedaço para que alguém faça essa triagem manualmente. Menos do que 60% é diferente, a gente separa. Tá. De novo, a minha ideia aqui é conseguir fazer com que o nosso público entenda. Como é que um Alcides C dos Anjos é comparado com um Alcides dos Anjos e chega-se nessa métrica de que é 80%, 90%? Exatamente. Mais, como é que você chega nisso? Para isso a gente transforma. A gente transforma isso, porque eu não posso levar a escrita 100% igual, porque às vezes pode botar, por exemplo, um C cedilha, outro escreveu com C normal. Então a gente não pode colocar exatamente igual. Para isso a gente precisa fazer uma limpeza na base de comparação. Tá? Então vamos normalizar. É o que a gente chama de normalização. E aí o que a gente faz? Normalmente a gente tira todos os acentos, bota todo mundo em caixa alta, né, em letra maiúscula. Que Porque na comparação, uma letra maiúscula, a letra minúscula pode dar diferença. E aí a gente vai pegar. Normalmente a gente faz pedaços dos nomes com mais alguma outra coisa. Por exemplo, normalmente Alcides dos Anjos e Alcides C dos Anjos. É comum que a gente pegue pela parte 2, 3 letras do primeiro nome, mais 2, 3 letras do último nome, aí vai ficar, vamos supor, no caso Alcides Anjos, vai ficar ALC e JOS. Então, entendeu? A gente junta esse pequeno pedaço de forma a tentar fazer uma string, né? um caractere diferente, né? Tentar fazer um caractere diferente disso. E além disso, a gente começa também a adicionar também parte de endereço, parte de documento. Então a gente monta um pequeno cabeçalho aí de uma string com vários pedaços das informações que vocês têm. As 3 primeiras letras do Alcides pode ser de qualquer outro nome. Né, que comece com a L, e os anjos também pode ser alguém que seja, sei lá, Maria dos Anjos. Sim. Então vai ter a mesma. Mas a hora que você for comparar elas não vão bater nessa pequena string de comparação, e aí não parte já se descarta, não, são diferentes. Se esse jogo, né, de letras e caracteres que a gente joga tudo no meio for exatamente igual, então aí a gente parte para uma segunda etapa, onde então eu vou comparar agora o nome completo, o primeiro nome, mas num lugar o cara colocou só o primeiro e último nome, no outro ele colocou o primeiro nome, nome do meio e último nome. Vamos descartar? Não vamos descartar. Porque compara, por exemplo, o documento dele é exatamente o mesmo? É exatamente o mesmo. Então a chance aumentou. Tá. Agora deixa eu dar um passo antes. Por que dessa necessidade de você fazer aquele jogo de letras que você falou para saber se ele está próximo ou não, para depois você comparar? Por que você não compara direto? Bom, teoricamente, a gente até gostaria de comparar. Por quê? O que se ganha fazendo isso? Na verdade, a gente faz um negócio que, quando você, por exemplo, você pega uma lista de nomes na tua cabeça, uma lista de 40 nomes, o que você faz? Primeira coisa, você vai começar a procurar letras, alfabeto, A, B, C, D, joga para lá, joga para cá. Então, o que a gente faz é mais ou menos a mesma coisa. Só que a nível de milhões de registros. Agora, imagina se você pegar um registro e vai comparar todo mundo antes de fazer isso com todos os milhões, para ver quem é semelhante, para depois fazer uma outra busca mais profunda para ver se o documento é o mesmo, se o telefone é o mesmo, ou algo parecido. Então, para que a gente diminua drasticamente isso aí, o que a gente faz? A gente pega semelhança de parte dos nomes. Normalmente é o que a gente faz. Ou semelhança de parte de endereço. Às vezes endereço é uma coisa muito mutável, entendeu? Então é difícil. Até telefone, por mais que você compare, ele fala, mas eu tô com o mesmo telefone há 20 anos, sabe? Mas o outro ali troca seu telefone direto todo mês. Então para eu entender, se faz isso para você ganhar tempo, eu acredito que começa a ser mais rápido. Sim, muito mais rápido. Você gasta menos recursos de máquina? Menos recursos de máquina, porque
Tudo bem, os computadores hoje são bem rápidos, mas se você tem... bases gigantes. Se você tem, por exemplo, no caso de um banco, onde você tem que rever a atualização de 30, 40 mil registros por dia, comparar esses 30, 40 mil registros 1 milhão de vezes, e olha que eu tô falando 1 milhão, porque já vi bases aí de milhões, né? 100 milhões, 100 milhões de... Então, não tem computador que aguentaria isso, né? Então, a gente precisa reduzir isso. Então, essa parte dessa redução, a gente costuma dizer de match code. Match code, tá? É uma técnica de um MDM, é uma técnica de uma ferramenta, é uma técnica conhecida de mercado? Eu conheço no MDM, tá? Mas o mercado provavelmente deve ter nomes semelhantes para isso, porque eles fazem mais ou menos, todos os sistemas fazem baseado na mesma arquitetura, tá? Então, isso que acontece, a gente vai gerar, e cada grupinho, aí a gente vai ordenar em ordem alfabética, depois de feito cada uma de grupinho, esse nome novo veio aqui, ele vai encaixar aqui nessa lista. E aí o que acontece? Vai ter novos nomes que vão encaixar nessa mesma lista, aí na outra lista. Então o que a gente acontece? Cada grupinho desse, a gente procura fazer com que ele não tenha mais do que 100 pessoas, 100 nomes diferentes, agrupados nesse mesmo nomezinho. Se isso acontecer, a gente precisa reestudar esse match code, porque ele não está viável. Porque se você tem... Esse 100 é um número mágico. É um número mágico. Vocês chegaram, porque é um número que funciona. É um número que funciona. Normalmente, mas eu tenho uma base inteira e eu tenho dessas linhas, eu tenho 100 linhas que estão com 120, 130. Ok, não está ruim. Tá? E assim como você vai ter por mim linhas que vai ter 50, 60. E tudo bem. Agora, assim, não, 90% das minhas linhas estão com mais de 200 registros. Tá. Agora, o que determina esse mínimo, não o mínimo e o máximo, mas que determina o menor e o maior? É uma escala? Não, é alfabético mesmo. Depois de criado o matchcode, é alfabético. Tá? Então, aí, se você tem, vamos supor que você tenha 100 dentro dessa string que a gente criou. Quando você for fazer a segunda parte, você vai comparar entre esses 100. Você pode até solicitar, assim, não, eu quero também que compare com o 100 acima e com o 100 abaixo. Tá? Então, ok, você vai comparar em 300, não em 1 milhão. Então, isso também, você, vamos ser um pouco mais flexível, porque pode ser que não esteja tão bom aqui, ou não tão bom ali, então vamos dar um para cima e um para baixo também, dessa média. Então, pegamos esses 300 e a gente compara todos eles, entre eles, na segunda etapa. Entendi. Isso aí é um algoritmo para que quando alguém crie um registro chamado Alcides, numa base nova, ele não tenha que comparar o Alcides com o Pedro, que está completamente longe. É mais ou menos isso. Ele vai tentar fazer com que esse Alcides caia nesse range, nesse 100, ali perto do Alcides, do Alaide, do Altair. É mais ou menos isso. Exatamente. A gente está trabalhando com o Alcides, é um nome que não é tão comum, né? Mas vamos supor, no caso das Marias e João, se você não fizer uma separação, Maria e João, normalmente você vai ter... Vai ter mais que 100. Vai ser muito mais que 100. Então não adianta você colocar... inclusive por essa técnica que a gente usa. Mas você falou só as 3 primeiras letras. Maria, vai ficar Márcia junto também. M-A-R. Então a Maria e a Márcia vão ficar juntos. E aí, como é que fica? Aí que tá, por isso que a gente usa também o último nome. E aí, normalmente, você pode também pegar as 3 primeiras letras do último nome, ou pode pegar as 3 últimas letras do último nome. Entendeu? Então aí vai depender, cada caso é um caso, cada modelo é um modelo. Mas em geral ele gira mais ou menos dessa forma para ganhar tempo, economizar. No nosso caso vai precisar estar com muita Maria, tá com muito João. Vamos por 4 letras no primeiro nome e 3 no fim do último nome. Melhorou. Mas foi só isso que você mudou, já melhorou? Uma letra a mais, você já pega os seus grupos que estavam tendo lá, sei lá, 200, 300 e passa a ter a ser 120. Muito interessante isso. E agora, só avançando um pouco, que eu lembro uma vez vocês comentando alguma coisa, que pegavam um nome e transformavam num número, e aí comparavam o número, ao invés de comparar o nome. Existem algumas fórmulas matemáticas que a gente usa para eliminar vogais, né? E comparação. Então a gente tira todas as vogais do nome e compara eles também. Essa é uma técnica já para a segunda etapa.
Tá. Normalmente a gente usa na segunda etapa. Trabalha com elas conjuntas. Então aí a gente vai tirar as letras e cada letra vai ter um valor. As vogais. Cada consoante, como a gente arrancou as vogais, ficaram só as consoantes. Então cada uma tem um valor e a gente compara esse valor. Esse valor é igual? Então provavelmente por isso parece que esse nome também é igual. Tá, e aí tem um range também, sei lá. Vai gerar um número, e um número a mais. Exatamente. Pelo menos tem chance. Aí se a diferença é maior que 70%, então já descarta. Se é menor que 70%, não, então pode ser igual, que passa para uma terceira fase. Normalmente a primeira fase do match code leva para a segunda fase. Na segunda fase, em geral, a gente tem mais 3 ou 4 comparações diferentes. Nossa, tá? Tenho certeza que você não pensava assim. E aí, nessas comparações diferentes, você tem ainda uma ordem. Você pode escolher uma ordem, fazer, não, quero primeiro essa comparação, depois essa, depois essa, depois essa. E a que ocorrer com mais de, por exemplo, 85% de certeza, ele assume como verdadeiro e te avisa, olha, esse aqui bateu por causa desse problema, dessa coincidência. Dessa condição. E você também pode escolher, se alguma delas bater, já nem compara as outras. Ou você fala, não, compara todas, porque eu quero saber em qual dos sentidos é a melhor sequência. E pode não bater em nenhuma. E se não bater em nenhuma, você não. Ele tinha semelhanças, mas não bateu em nenhuma, não é. Separa. Separa, acabou. Separa, acabou. Registros totalmente diferentes. São registros diferentes. E aí é que entra aquele que eu falei no início, que a gente tem um range. Quando a gente passa mais de 85%, já pode botar junto porque é igual. Vamos comparar no final. Vai, tá. De 80% até 60% que a gente coloca numa lista lá da reza, né? Que a gente pode ser. E aí a gente vai precisar de uma humana para a gente ver isso. Porque vai ter uma parte do sistema onde você vai ter que falar, compara esse. A gente acha que é igual por causa disso, por causa dessa segunda regra. Mas a semelhança dos nomes. Entendi. Não deu menos do que 85%, eu não juntei. Entendi. Aí ele falou assim, não, realmente pode juntar porque é igual. Aí então ele vai, o sistema vai, não, realmente são diferentes. Então, separa. E até tem a questão aí do homônimo, né? Tem pessoas que de fato é igual, mas exatamente. Não é realmente. Exatamente. Como é que você trata isso, né? Aí você vai pro documento, vai pro... Vai por endereço, data de nascimento é uma coisa que, mesmo nome, no mesmo data de nascimento, já é complicado. Tá? Usa muito ainda nome da mãe, nome de pai. Também. Normalmente nome de mãe. E telefone, se o telefone for de uma base confiável, você fala assim, não, eu tenho o telefone é confiável porque eu sempre estou atualizado, então a gente usa o telefone. Tá, que aí você também usa um pouco do conhecimento da empresa em relação à sua base. Isso, a empresa trabalha com venda. Fala assim, não, esse lote aqui, por exemplo, só tudo que comprado esse mês. O pessoal entrou em contato, fez contato. 100% válido. Tá certo. Agora, tem um lote aqui que faz 2 anos que ninguém compra nada. O que eu vou fazer com isso? Não, telefone. Não, telefone para esse cara provavelmente não vale, endereço não vale. Tá. O que vai valer? Nome e data de nascimento. Entendi. Nome da mãe. Outro dia eu me deparei aí com um artigo que falava não sobre métodos de comparação, mas ele estava citando questões, por exemplo, de proximidade de tecla, de proximidade de fonética. Fonética também. Como é que é isso aí, Pedro? Fonética é mais um outro algoritmo também que a gente faz não só com letras, mas tem também uma fórmula de fonética, tá? Que a gente troca, por exemplo, S e Z tem a mesma letra, tem o mesmo som. A pessoa troca, mas é o mesmo. O H na primeira letra da palavra também tem, desconsidera, entendeu? O A e o O, às vezes o E e o I. E aí passa a ser, sei lá, a quarta, quinta regra que se aplica para tentar cada vez mais. Que aquilo exatamente. Tá. Então, às vezes, você pode tanto pegar ela através de pontos, ou através de fonética, através de junção de parte dos códigos, troca bota um documento, bota um nome, bota a data de nascimento, bota só o ano. Entendeu? É um malabarismo, como a gente consegue chegar num ponto, né? Quando a gente vê que os resultados, tanto das saídas acima de 85%,
ela tá frequente e tá boa, não quer dizer que realmente não deram problema, porque o match construído ali tá num peso legal. Né? Todas as empresas são iguais? Não são iguais. Principalmente quando você trabalha, por exemplo, com nomes de empresas. Porque aí tem muito ponto no meio, tem e-comercial no meio, tem acento, tem EJ, você perdem por causa dessas ou então, características aí vem de um sistema misto onde só cabia 40 letras, e no outro pedaço cabia só 20, aí a pessoa abreviou tudo. Cada um abrevia de um jeito. Aí a empresa também tem múltiplas filiais, aí o CNPJ também, você não pode usar o CNPJ inteiro, tem que pegar só a raiz. Então, junta um monte de coisas aí. Nesse caso, por exemplo, telefone também você já dispensa, porque como eu vou comparar? Porque o telefone a empresa tem 20 telefones, como você vai usar um telefone para comparar isso? E hoje ainda, né? Que meio que tá caindo o número fixo, né? Mas a gente tem o número fixo, mas ninguém usa. Ninguém usa direto, 100% do tempo é no celular, né? Exatamente. Não sei qual a questão, nem sei para que serve o telefone fixo. Por exemplo, mas compara com e-mail. Fala assim, tá, mas a empresa tem 20 filiais, mas a central de atendimento trabalha com um telefone, com um e-mail só. Todo mundo lá contato arroba qualquer coisa. E aí, você não tem como controlar, saber se é uma filial ou não. Entendeu? Mas já que você enveredou, a gente está falando um pouco dessa duplicação de nomes de pessoas, né, de clientes. Você foi um pouco para a empresa. Isso também se aplica para produto? Imagina uma empresa que tem nome de produto, você consegue... Que já me falaram uma vez uma empresa tinha lá, vou chutar aqui o número, 10 mil parafusos cadastrados. E aí fizemos um trabalho lá e começamos a ver que, sei lá, a cada vez que a gente fazia uma análise, a gente verificava que diversos parafusos eram exatamente idênticos, só que tinham códigos diferentes. E por quê? O que está por trás daí, Pedro? Como é que você muitas vezes a pessoa chega e fala, não, cadastra isso aqui para vender. Mas qual que é esse aqui? Não sei. Cadastra de novo. Cadastra de novo. Aí no final das contas a pessoa tem, sei lá, 5, 6, 10 produtos com o mesmo produto e separado com estoques diferentes, né? Aí na realidade ele tem que somar o estoque de 10 itens diferente, teoricamente diferente, mas que são o mesmo, para saber o quanto que ele tem naquilo. E como é que você resolve isso? Principalmente por deduplicação, mas a gente tem que ajeitar... Deduplicação, mas não tem o nome é parafuso. Então, como é que você deduplica isso? Tem que ter um nome, tem que ter alguma coisa. Normalmente você acaba tendo pelo menos um código de barras, então às vezes o código de barras se tiver... Vou viajar aqui. Os parafusos, eles têm que ter o passo, tem que ter o diâmetro. De rosca, diâmetro, comprimento. Você compara essas se a cabeça chata, se você está vago, tem que colocar esses parâmetros. Não adianta só você falar parafuso abelhinha, parafuso bolinha, não adianta. A gente tem que ter um mínimo. Tá? Senão não tem como a gente separar. Mas sim, a gente pode separar e até em nível um pouco mais profundo, por exemplo, em nível familiar, quando a gente tem, por exemplo, celulares, né? A gente, mas muda só a cor, um é vermelho, outro é azul, outro é verde, mas é o mesmo produto. Então a gente junta tudo num produto só e muda só a cor. Assim, não, a gente tem uma família, que é o produto de um celular tal, e aí tem os filhos, todo mundo de 128, características 100% iguais. É isso, 128 de memória e cor verde, 128 de memória e cor branca, 128 de memória e cor preto. Então a gente pode juntar, inclusive, nesse sentido. De forma a criar nível de familiar. Tem a ver com uma grade de produto lá, os PMG da têxtil ou não? Sim, também. Sapato, o sapato, mocassim, preto, couro, tamanho de 37 a 44. Isso é uma família. Descrição 100% igual. Exatamente igual. Só muda o tamanho. Ou muda a cor, por exemplo. A gente tem preto, marrom e cinza. E de 32 até o 44. Ok. Então você tem um sapato, em vez de você ter que cadastrar aí 3 cores com um range de 8, 10 números, você teria que cadastrar 30 produtos e cadastrar um só. Entendi. Agora voltando aí para tirar o resultado disso. Quero voltar pro cadastro do cliente. A gente estava falando de nome.
Você foi lá, transformou em código, viu se era próximo, pô, é próximo, vai para o segundo nível, abre, compara um pouco mais próximo ainda, até chegar, pô, é igual, juntou, colocou numa base. Como é que a empresa consegue usufruir disso agora? Porque você falou, ele pode pegar uma informação do contas a pagar, uma informação do logística, uma informação lá da área de contact center. Só que agora não devolveu essa informação. Tá aqui no seu agora, como é que você faz isso? Como é que isso passa a ser uma verdade para a empresa? Cabe agora aos nichos, né, dessa empresa consultar, ou se for dependendo da política da empresa, fazer, não, depois que você arrumar tudo isso para mim, você obrigatoriamente vai forçar os outros sistemas a lerem isso. Então, ou você vai fazer uma exportação forçada disso para todos os outros sistemas, para que eles também fiquem iguais, ou muitas vezes, por exemplo, você acabou assumindo até mesmo no nome, tem que ser 60 caracteres, mas aquele outro sistema lá só cabe 20. Verdade. Não dá. Como é que eu vou forçar ele a gravar 60 num lugar que só cabe 20? Isso. Né? Só cabe 20 letras. Então, aí nesse caso, os sistemas vão passar a consultar a base aqui. Fala assim, preciso digita o CPF do cara, que você está cadastrado, como é que tá? Vê se ele já tá na nossa base normalizada e toda acertada. Tá assim, então traz os dados. Mas não cabe o nome, então. Tudo bem, você vai escrever seu nome devagar, mas abreviado, mas o documento não vai mudar de tamanho. O telefone não muda de tamanho. Pega os dados, mas infelizmente acontece isso também. Entra uma grande governança agora da informação, porque você passa a ter uma grande base com uma informação mais verdadeira, vamos falar assim, mas às vezes o sistema aponta lá, ele pode consultar, mas ele não consegue jogar para lá, talvez por esse problema. Aqui tem 60 caracteres, lá tem 40. Então você tem que criar uma regra aí de como ele consulta e devolve essa informação, ou no pior caso, ou melhor caso, não sei, ele vai ter que reestruturar o sistema da ponta para ficar igual. Ou a gente tem, a gente pode ter também um meio termo, né? Sempre quando a gente forçar o lado de lá aceitar os 20 caracteres, no caso do nome, por exemplo, a gente pode ter um segundo nome como um nome abreviado. Certo. E aí esse sistema também vai gerir os nomes abreviados. Quando ele bater aqui, eu vou gerar o nome abreviado, e eu sei que aquele sistema lá ele só vai conseguir usar o nome abreviado porque ele não consegue. Então eu envio para ele um abreviado, ele não precisa ficar me consultando. Inteligente. Então o sistema que tem restrição, você cria uma regra de adaptação. Então ele vai fazer o retorno conforme a regra criada. O outro lá, que aqui é 60, lá é 60, ele manda do jeito que tá. Manda do jeito que tá. E aí a gente vai ter... É uma forma da gente conseguir contornar as limitações de sistemas pequenos, né, anteriores. Eu preciso, esse sistema é o que eu gosto, é o que funciona para mim, mas só que ele só tem 20 letras de nome. Ok. Eu não consigo mexer, é um legado. Exatamente. Assim. E não tem problema, a gente consegue fazer, vamos criar uma regra para abreviação, para fazer um nome menor, tira todos os nomes do meio. Enfim, aí é o céu limite, né? E tem muita opção, né? Tem muita opção. Tem muito know-how aí para trazer para dentro de casa, para colocar aí para você, cliente, entender isso daí. Agora, Pedro, o que seria o maior problema que você já viu, assim, em termos de deduplicação? Um caso específico que você tenha batido e fala, puxa, isso aqui foi engraçado. Eu lembro uma vez vocês falando de grafia de Gmail, não sei quantas tinham. Como eu disse, né, e-mail é uma coisa assim, bem complicada, porque em cadastros, é obrigatório, naquele sistema satélite lá, é obrigatório por e-mail. Mas o coitado do funcionário que está lá trabalhando correndo, ele precisa vender. Você tem e-mail? O usuário que chega lá para comprar uma borracha, não tem um e-mail. Sim. Não vai ficar dando um e-mail assim. Então, o sistema só anda se só apareceu um e-mail. E aí o cara coloca lá Gmail, não sei, não tem, arroba.não tem, não sei, teste.teste. Vende tudo. Então a hora que você vai fazer a limpeza disso, é uma coisa assim maluca. Tipo assim, por essa visão, você já vê um e-mail aqui, uma chave que não rola. Não dá para... É uma limitação. É uma limitação. Colocar como algo forte, mas que, no entanto, no dia a dia faz a menor diferença. Quando a gente recebe esses dados para fazer a limpeza e criar o melhor dado para você, a gente já percebe, olha, peso de e-mail aqui, a gente vai ter que... Vamos fazer
baseado em outra coisa. Peso de e-mail não serve. E vê que não é confiável. Legal, cara. Deu boas dicas aí. E o microfone é seu. Deu um recado final aí que você acha interessante É para isso quem está aí. preocupado com deduplicação. Pessoal, agradeço pelo convite aqui do Alcides. E a gente tem a ferramenta, é possível mexer. Então, vamos atrás e vamos ter os dados melhores, porque o custo de uma chamada, de um envio de um e-mail, de um telefonema para um endereço errado é mais alto do que você fazer uma limpeza dos seus dados. Porque o pessoal geralmente coisa em um, mas coisa que tem uma base. Coisa que a gente já passou também, já fui chamado para fazer limpeza de dados de telefone e limpeza de dados de e-mail. Porque a empresa gastava uma fortuna enviando e-mail para um monte de e-mail que não existia. Então, estamos aí para fazer isso aí. Legal. Pedro, obrigado aí. Obrigado. Obrigado a vocês que participaram de mais um Vox Talk. Nossos dados vão aparecer aqui embaixo. Dê um clique aí no joinha, acione o sininho e até o próximo Vox Talk.